Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavras de Vida, um programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. E nós, como sempre, pedimos, faça contato aí com 2 ou 3 pessoas por telefone e avise, olha, está entrando no ar o programa Palavras de Vida, aqui pela TVD, e então você nos ajude a divulgar esse programa. Hoje nós vamos estar debatendo sobre por que eu creio na Bíblia. Por que você crê na Bíblia? Nós vamos estar falando sobre esse assunto hoje. Na mensagem, nós vamos estar vendo um folheto que dá uma explicação assim, resumida, do que a Bíblia fala do homem, do pecado e o que Deus fez para resolver essa situação do pecado. Depois vamos ter também a nossa agenda, vamos estar falando aí sobre a campanha solidária para o Hospital de Barreto, sobre o casamento comunitário. Então o nosso programa hoje está, como sempre, agradável, com muitas coisas boas e esperamos que ele seja bênção na sua vida. Até já, não saia daí, já voltamos. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Padaria São Lucas, o nosso pão de cada dia, onde a qualidade ocupa o primeiro lugar. Pães quentinhos todos os dias. Padaria São Lucas, Rua Adolfo Mazieiro, 172, Coab 2, Mococa. Estamos de volta e nessa oportunidade nós, como temos feito algumas vezes, queremos estar debatendo sobre algum assunto. E nessa noite eu gostaria de, juntamente com o pastor Ismael, estar falando sobre uma questão que julgo muito interessante. Por que eu creio na Bíblia? Por que eu creio na Bíblia? E a pergunta se torna interessante porque sabemos que há muitas pessoas que não creem na Bíblia. Talvez você que me assista seja uma dessas pessoas, ou outros que nos assistem também sejam pessoas que creem na Bíblia. E então nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a credibilidade da palavra de Deus. Pastor Ismael, a paz do Senhor, boa noite, seus cumprimentos aí aos nossos telespectadores. Bem, a paz do Senhor, pastor Josias, boa noite a todos que nos assistem, que Deus possa falar ao teu coração nesta noite em nome de Jesus. Pastor Ismael, então, a questão é essa, por que nós cremos na Bíblia? Muitas pessoas, elas dizem assim, mas a Bíblia foram homens que a escreveram e por isso ela não é confiável. O senhor já ouviu falar dessas coisas, né? Sim, com certeza, pastor. Muitas pessoas aí ficam nessa confusão na mente aí, nesse questionamento e procura sempre colocar de uma forma negativa, que a Bíblia simplesmente foi escrita por mãos de homem, mas se esquece que ela foi inspirada por Deus. Então, por isso é uma das formas, um dos motivos já, tem muitos a conversar, mas é um dos motivos fortes ao qual nós acreditamos e credibilizamos a palavra de Deus. Então, pastor, nós gostaríamos de ver algumas razões pelas quais nós cremos na Bíblia. E uma delas é o fato de que a Bíblia fala de profecias que são cumpridas literalmente. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia no Salmo 22, vai falar de algo que nos impressiona pelos detalhes. O Salmo 22 foi escrito
cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer. E é interessante o que esse salmo ele diz para nós. Se você começar a ler, você vai ver detalhes da crucificação de Jesus. Detalhes de tudo que aconteceu, vai falar dos malfeitores que foram crucificados com ele, vai falar das zombarias, vai falar da forma como ele foi morto. E é interessante, pastor, que há 1000 anos antes de Jesus nascer, não existia crucificação. A morte através da crucificação, há 1000 anos antes de Jesus nascer, não existia. E como a gente pode entender que esse texto fale com tantos detalhes, quando você vai para o Novo Testamento e começa a ver os detalhes, a descrição da crucificação, parece que é o Salmo 22 que está sendo colocado ali, literalmente, detalhadamente. Faça o teste, pegue a sua Bíblia, veja lá o Salmo 22, na tradução evangélica, porque eu acho que o Salmo na Igreja Católica parece que muda um Salmo, 22 passa 23, uma coisa assim, mas na sua Bíblia, se não for o 22 ou 23, observem, o 23 não é porque o 23 é o Salmo do Bom Pastor, é o 22 mesmo, né? E ele vai falar sobre esse detalhe. Eu gostaria que você pegasse. E isso, pastor, então nos mostra, não é, que uma das coisas que fazem com que eu creia na Bíblia é esse cumprimento das profecias que um livro qualquer não poderia dizer. Por exemplo, a gente tem aí as profecias de Nostradamus, mas elas são muito genéricas. E o Salmo 22, ele é detalhado. Pastor. Com certeza, pastor Josias, e consequentemente a isso, a gente olha para o profeta Isaías, 53, o capítulo, 700 anos antes de Cristo, também transmitindo uma mensagem sobre o Messias que viria, né, que traz ali uma mensagem tremenda ao nosso coração. É só você ir lá, abrir a sua Bíblia e analisar esse capítulo 53 ali, a forma que o profeta está anunciando a vinda do Messias, né? E a forma que aconteceu então quando se realiza a profecia. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela se cumpre, né? Ela não volta vazia antes de se cumprir para aquilo que ela foi designada. Então isso a gente vê aí a concordância, né, da palavra de Deus desde Gênesis a Apocalipse, não vê uma discordância. Ela é sempre ali transmitindo uma palavra de acordo à outra. Então, não existe nada que venha trazer para nós desconfiança ou então descrédito na palavra de Deus. Ela verdadeiramente, ela é real, verdadeira, fiel. E é interessante, pastor Ismael, a Bíblia ela é escrita por 40 autores diferentes, muitos dos quais não se conheceram. Foi escrita num período entre 500 e 600 anos, não é? Em eras e épocas totalmente diferentes, em 3 continentes, Ásia, Europa e África, 3 continentes diferentes, e em 3 línguas diferentes. E é interessante como essa palavra ela vem se cumprindo nos dias de hoje, não é? Como ela tem transformado vidas de pessoas nos dias de hoje. E é interessante porque a Bíblia ela é um acervo altamente confiável de fatos que a Bíblia diz, pastor Ismael, e usa várias vezes, que o que foi escrito houveram testemunhas oculares. Por exemplo, quando fala da ressurreição de Jesus, que é a coisa mais importante da Bíblia,
Porque Paulo disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E a Bíblia diz que quando Jesus é ressuscitado, ele é visto pelos 12, ele é visto por mais de 500 pessoas de uma vez, ele é visto depois por Tiago e finalmente por Paulo. Paulo tem um encontro e se encontra com Jesus. Então, não é um livro como Pedro diz, um livro de histórias, um livro de mitos, mas é um livro que realmente tiveram testemunhas oculares que escreveram sobre esse assunto. Sabe, pastor, eu estava pensando aqui, o Ailton já está fazendo sinal para nós ali que o tempo está acabando. Uma pena. E eu estou pensando o seguinte, nós continuarmos no próximo programa, porque esse é um assunto que temos muita coisa para dizer, e principalmente expressar as razões pelas quais nós cremos na Bíblia, e ela é a palavra de Deus. Não é isso, pastor? Amém, pastor. Como nosso tempo hoje já está bem escasso, eu só queria dizer uma coisinha para você. Faça um teste. O próprio Deus fala, na sua própria palavra. Você quer acreditar na Bíblia? Faça a prova dela. E você verá que ela vai mudar a sua vida. Então, no próximo programa, nós vamos continuar esse assunto, porque ele é muito interessante, muito importante, e nós estaremos aqui falando mais algumas coisas sobre por que nós cremos na Bíblia. Olha, não saia daí. Já já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Imobiliária Casa Nova. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao momento da meditação na Palavra de Deus, momento de palavras de vida. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a mensagem principal da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu trouxe um folheto, e eu gostaria de mostrar a você, através desse folheto, resumidamente, queria contar, através desse folheto, o que a Bíblia fala sobre o homem, sua origem, sua criação, e como esse homem se desviou daquilo que Deus havia traçado para ele. E esse é o folheto que eu trouxe para ilustrar a nossa mensagem nessa noite. E aqui está dizendo que Deus criou o homem para ter com ele comunhão e relacionamento. A Bíblia diz que toda a tarde Deus vinha conversar com o homem. Lá no Jardim do Éden, onde o homem estava, o homem, sua esposa, a Bíblia diz que Deus vinha todo fim da tarde. E naquele momento, ele conversava com o homem. Era um momento de comunhão. Era um momento em que o homem tinha acesso para conversar com Deus. E para isso o homem foi feito. Mas é interessante que algo aconteceu que vai separar Deus do homem, e o seu relacionamento e a sua comunhão vão ser quebrados. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o homem desobedeceu a Deus. A Bíblia fala do pecado.
A Bíblia diz que o homem comeu do fruto da única árvore que Deus havia dito para que eles não comessem. E por causa disso, da desobediência, veio o pecado. E o pecado então afastou, como a gente pode ver nessa figura, afastou o homem de Deus. E essa tem sido uma realidade. Os homens hoje estão afastados de Deus. E o que o homem tem tentado fazer para se chegar novamente a Deus? Ele tem tentado isso através de religião. Você já viu quantas religiões existem hoje? Quantas religiões você conhece? E religião tem sido um artifício humano do homem para tentar chegar à presença de Deus. Temos dito aqui outras vezes que não há religião que leve o homem a Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus afirma, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, várias religiões existem. E elas podem ser boas, dependendo do seu conteúdo. Mas eu posso afirmar a você que nenhuma delas, nem a minha, nem a religião evangélica ou protestante, ela leva o homem a Deus. Ela tem coisas boas? Sim. Mas a Bíblia diz que só há um que leva a Deus. E esse é Jesus. Mas aqui, nessa figura, nós vamos ver também que há uma outra tentativa de chegar a Deus, que é as boas obras. Na tentativa do homem voltar a ter comunhão com Deus, ele tem tentado fazer o bem, as boas obras. E aí nós percebemos que não é pelas boas obras que alguém vai ser salvo. E talvez você me pergunte: mas pastor, nós não devemos fazer boas obras? E eu respondo afirmativamente: sim, devemos fazer boas obras. Mas a Bíblia diz que não é ela que nos dão a salvação. Só há um que pode salvar, e esse é Jesus. É Ele quem salva. E as boas obras? Nós as praticamos como consequência do encontro com Jesus. Porque nos encontramos com Jesus, passamos a realizar boas obras. Passamos a fazer coisas que abençoam o nosso próximo. Porque isso é o amor de Deus que entra em nós. E aí nós amamos pessoas e as ajudamos em suas necessidades. Mas o fazer o bem não leva você à salvação. Embora muitos ensinem assim. Fazer o bem é importante? Claro, sim. Mas não salva você. Porque a Bíblia deixa bem claro que só Jesus salva, só Ele conduz à salvação. Mas pastor, e aí? Como é que se resolve esse problema? Nós não tínhamos como resolver esse problema. E aí, Deus encontrou a solução. Aliás, Deus não encontrou a solução, Ele já tinha a solução, melhor dizendo. Porque a Bíblia diz que a nossa salvação foi elaborada antes da fundação do mundo, antes de existirmos. E o que Deus fez? Aqui está a atitude de Deus. Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário. A morte de Jesus foi exatamente
para pagar pelo nosso pecado, pela desobediência dos nossos pais. E essa foi uma atitude de Deus, de enviar Jesus Cristo naquela cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Esse é o caminho. Essa é a solução dada por Deus para que fizesse com que eu e você voltássemos a ter comunhão com Deus. Porque a partir do momento em que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário, sabe o que acontece? Em Jesus, nós temos novamente relacionamento e comunhão com Deus. Em Jesus, nós podemos ter novamente, estar novamente indo à presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, rasgou-se de cima a baixo o véu do tabernáculo, o véu que separava o homem de Deus. E sabe, a partir disso, por causa de Jesus, você pode então fazer uma oração. Por causa disso, aqui está essa oração que diz: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, peço o teu perdão. Diz assim: eu te entrego toda a minha vida, me salva da condenação eterna, em nome de Jesus, amém. Sabe o que acontece quando você faz isso? Aqui embaixo, eu não sei se você vai conseguir ler, diz que você passa a ter paz. Romanos 5:1. Em Cristo Jesus, nós voltamos a ter paz. A paz que só Ele pode nos dar. E depois, há uma segunda coisa que acontece quando fazemos essa oração de reconhecer que somos pecadores e aceitando a Jesus. Temos uma vida nova. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E por último, um lugar no céu. João 14:2. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei para buscar-vos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu espero que essa mensagem, com a ajuda desse folheto, tenha ficado muito claro na sua mente e que hoje você possa fazer essa oração, dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, peço o teu perdão, te entrego toda a minha vida, me salva da condenação, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Tudo o que você precisa para a sua serralheria, você encontra na Casa da Indústria. Aceitamos cartões Visa, Mastercard e Construcard. Ótimos preços e rapidez nas entregas. Rua Canadá 203, Jardim Lavínia. Estamos de volta e agora com a agenda da APEM. E hoje nós temos dois assuntos nessa agenda da APEM. O primeiro é a campanha solidária de arrecadação de alimentos para o Hospital do Câncer de Barretos. Domingo passado eu tive em algumas igrejas levando um panfleto como esse, distribuindo aos irmãos, e nós estamos engajados juntamente com as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, ONGs e entidades afins que estão recolhendo material, alimentos, até o dia 30 de maio para essa campanha solidária
com o Hospital do Câncer de Barreto. Sabemos que o Hospital do Câncer de Barreto atende todas as pessoas que têm problema de câncer e o faz através do SUS. Infelizmente, eu digo isso, infelizmente, a cidade de Mococa tem usado muito o Hospital do Câncer de Barreto. Então nós temos assim uma dívida de gratidão com aquele hospital, e nós aqui do programa da APEM, Palavras de Vida, nós gostaríamos que você que nos assiste participasse dessa campanha. Os alimentos que você pode doar são esses: leite em pó, leite condensado, creme de leite, Toddy, Nescau, achocolatado e mocoquinha. Apenas esses. Então, arroz, feijão, óleo, não. Esses alimentos nós não vamos estar recolhendo. Apenas esses que são necessidades que o hospital colocou para nós. O organizador é o vereador Francisco Tuca, e nós estaremos, então, no dia 30, levando esse material que vai ser recolhido nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas ONGs, não é? E aí tudo isso vai ser juntado e então vai se pegar um caminhão e vai levar esse material lá para o Hospital do Câncer de Barreto. Então nós aqui da APEM estamos pedindo que você participe dessa campanha. E o outro assunto que nós temos é o casamento comunitário. Está chegando aí, final do mês de maio, e o casamento comunitário é aquele casamento que nós vamos estar fazendo. Nosso alvo é atingir 100 casais que já vivam maritalmente, que já estejam juntos há algum tempo, mas não são casados, não têm a certidão de casamento e às vezes não o fazem, porque isso tem uma despesazinha que talvez você não tenha condição de fazê-lo no momento, e nós estamos querendo abençoar você, juntamente com o vereador Nani. Então, telefone para contato, para que você se inscreva e tenha mais informações. 9316-5441. 9316-5441. Fale com a Cláudia. Que Deus te abençoe e daqui a pouco estaremos voltando para o encerramento do programa. Chegamos a um momento especial do programa Palavras de Vida, aonde estaremos nesse momento apresentando as nossas vidas, apresentando a sua vida diante de Deus, para que Ele venha nos abençoar através da oração. Mas antes eu quero deixar uma palavrinha no seu coração, de alguém que nós conhecemos muito bem na Bíblia, que deixou um exemplo de homem de Deus, um exemplo de servo ali, que nos deu todo o exemplo para seguir o Senhor Jesus, que foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele passa por uma situação que trouxe para nós edificância, aonde ele está em uma prisão, encorrentado, em cadeias, segurado de um tronco, guardado por um guardião. Porém, no momento que o seu amigo Silas questiona Paulo o que vamos fazer, todo açoitado, feridos, Paulo diz: nós estaremos louvando a Deus e adorando a Deus. E enquanto eles louvam e adoram ao Senhor, as cadeias se quebram, as correntes se partem, os portões da cadeia se abrem, e o carcereiro daquela prisão, com toda aquela situação, se prostra nos pés dele e faz uma pergunta: o que farei para herdar essa tão grande salvação? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pense nisso. Convide Jesus para estar do teu lado, para abençoar a tua vida e a sua família. Só Ele pode mudar a sua história e pode trazer para você uma experiência linda. Se o teu passado foi um fracasso, o teu futuro está intacto. Só precisa de Jesus para completar a vida de bênção e de maravilha na sua vida. Quero orar por você. Senhor amado, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença e queremos nesse momento, ó Pai, clamar a Ti, Senhor, a favor
das pessoas, das vidas que nos assistem. O Senhor conhece cada uma delas, o Senhor conhece a sua família, o Senhor conhece todos aqueles que estão em redor de sua casa. Quero, Deus, ministrar sobre eles bênçãos do céu. Que o Senhor venha amparar essas vidas, que o Senhor venha auxiliar essas vidas, venha socorrê-las em momentos de aflições, em momentos de dor, em momentos de tristeza, Senhor. O Senhor venha amparar essas vidas, Pai, trazendo alegria, Pai, no lugar da tristeza, trazendo paz em lugar da tribulação, Senhor. Abençoando a família, trazendo harmonia entre a família, trazendo comunhão, Pai. Deus, repreendendo todos os conflitos, todas as guerras, todas as batalhas, todas as convulsões, mas que eles possam viver uma vida de paz, uma vida de unidade, de harmonia e de alegria, e uma vida de salvação, Senhor. Que o Senhor venha prover tudo aquilo que eles precisam, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, que o Senhor venha fazer parte, Pai, que o Senhor venha ser o edificador dessas famílias, Senhor. Que o Senhor venha guardar, preservar, sustentá-los nas suas mãos, Senhor. Livrando de todo perigo, de todo mal, Senhor. De tudo aquilo, ó Pai, que lhes aborrece, que lhes entristece. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor. Abra as portas do céu, trazendo saúde, trazendo cura, trazendo libertação para essas famílias, Pai. E suprindo todas as suas necessidades. Que o Senhor traga à existência o que não existe, para que essas famílias sejam abençoadas, Pai. Abra as portas onde não tem porta, faz saída onde não tem saída. Seja com cada um deles, ó Deus, ao deitar e ao levantar. Abençoe, Pai, essas famílias. É assim, Pai, que eu oro agradecido a Ti, no nome de Jesus e para a Sua glória. Deus abençoe. Até a... E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavras de Vida. Volte a estar sintonizando conosco na próxima semana, nessa mesma emissora e nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até lá!